Você já ouviu falar dos Nefilins? Eles são uma das figuras mais misteriosas mencionadas na Bíblia, descritos como seres híbridos, meio anjos e meio humanos, e frequentemente retratados como gigantes poderosos. Hoje, vamos explorar quem eram os Nefilins, sua origem e, principalmente, o que aconteceu com eles durante o dilúvio de Noé. Antes de mergulharmos nessa fascinante história, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Os Nefilins aparecem pela primeira vez no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. A passagem descreve como os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram esses gigantes. Esses seres, que eram famosos e poderosos, rapidamente se tornaram uma preocupação para Deus devido à sua influência corruptora e violência extrema. Os Nefilins são descritos como os heróis da antiguidade, mas sua presença contribuiu significativamente para a maldade crescente na Terra, o que levou Deus a decidir purificar o mundo com um grande dilúvio. O que torna os Nefilins tão intrigantes é a sua origem celestial combinada com a natureza humana. Esta mistura não só criou seres fisicamente impressionantes, mas também moralmente ambíguos. A questão que muitos estudiosos e fiéis se perguntam é: por que esses seres foram permitidos na Terra e qual foi o verdadeiro impacto deles na humanidade antes do dilúvio? Vamos explorar essas questões enquanto nos preparamos para entender o que aconteceu com os Nefilins quando as águas do dilúvio começaram a subir. Para entender melhor o contexto em que os Nefilins surgiram, precisamos examinar a condição do mundo naquela época. A Bíblia descreve uma era de grande depravação e violência, onde a maldade dos homens era grande sobre a terra e todo o pensamento de seus corações era continuamente mau. A presença dos Nefilins intensificou essa corrupção. Com sua força descomunal e possível conhecimento avançado herdado de seus pais celestiais, eles exerceram uma influência devastadora sobre a humanidade. Vamos explorar como essa influência contribuiu para a decisão de Deus de enviar o dilúvio. Os Nefilins são mencionados no início do capítulo 6 de Gênesis, onde lemos que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram esses gigantes. A identidade dos filhos de Deus tem sido debatida por estudiosos, mas a interpretação mais comum é que se tratava de anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Esses anjos, ao se unir com mulheres humanas, criaram uma raça híbrida que não apenas possuía grande força física, mas também era profundamente corrompida. Os Nefilins, com seu poder e influência, rapidamente começaram a dominar e corromper as sociedades humanas. A Bíblia nos diz que a Terra estava cheia de violência devido à corrupção da humanidade, exacerbada pela presença dos Nefilins. Gênesis capítulo 6 versículo 11 e 12 descreve a Terra como corrompida diante de Deus e cheia de violência. A influência dos Nefilins estava, sem dúvida, relacionada a essa condição, pois eles eram conhecidos por seus feitos poderosos e muitas vezes tirânicos. A violência e a depravação eram tão extremas que Deus lamentou ter criado o homem e decidiu destruir toda a carne para purificar a terra. Deus então encontrou um homem justo em meio a toda essa corrupção, Noé. Em Gênesis capítulo 6 versículo 8 e 9, lemos que Noé achou graça aos olhos do Senhor e que ele era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época e andava com Deus. Deus revelou a Noé seu plano de destruir a terra com um dilúvio e lhe deu instruções específicas para construir uma arca que salvaria ele, sua família e um par de cada espécie de animal. A decisão de Deus de salvar Noé e sua família foi baseada na justiça e na integridade de Noé, em contraste direto com a corrupção generalizada. Mas e os Nefilins? Como seres híbridos, eles não eram considerados parte da criação original de Deus e, portanto, não estavam incluídos no plano de salvação através da arca.
Esta omissão deliberada indica a intenção de Deus de erradicar completamente a influência corruptora dos nefilins. A presença dos nefilins era um desvio da ordem criada por Deus e representava uma afronta direta à sua soberania. O dilúvio seria não apenas um meio de destruir a humanidade corrompida, mas também de purificar a terra dos nefilins e da influência dos anjos caídos. Ao estudar a decisão de Deus de enviar o dilúvio, podemos ver a importância de manter a ordem divina e a pureza da criação. Os nefilins, como resultado da união ilícita entre os anjos caídos e as mulheres humanas, representavam uma corrupção profunda dessa ordem. O dilúvio foi a resposta divina para essa corrupção, uma limpeza total da terra para permitir um novo começo. Quando o dilúvio finalmente veio, ele trouxe uma destruição total e implacável. As águas subiram e cobriram toda a superfície da terra, destruindo todas as formas de vida que não estavam na arca. A devastação foi tão completa que não sobrou nenhum vestígio dos nefilins ou de sua influência. A Bíblia é clara ao descrever a aniquilação total da humanidade corrupta e das criaturas terrestres, o que implica que os nefilins também foram varridos pela ira divina. A ausência de menção direta aos nefilins após o dilúvio sugere que sua linhagem foi completamente extinta. Não há referências adicionais a esses seres nos textos pós-diluvianos, o que corrobora a ideia de que eles não sobreviveram ao cataclismo. A purificação da terra foi total, eliminando qualquer influência dos seres celestiais caídos que haviam corrompido a criação de Deus. No entanto, a memória dos nefilins permaneceu viva através das histórias e lendas transmitidas pelas gerações. Muitos estudiosos acreditam que as histórias de gigantes e seres poderosos em várias culturas antigas podem ter suas raízes nas memórias dos nefilins. A extinção física dos nefilins não apagou completamente seu legado, mas transformou-o em uma advertência sobre os perigos da corrupção e da desobediência aos desígnios divinos. A história dos nefilins é rica em simbolismo e lições espirituais. Ela nos alerta sobre os perigos da corrupção e do afastamento dos valores divinos. A presença dos nefilins e sua influência devastadora sobre a humanidade servem como um poderoso lembrete de que a busca pelo poder e pelo conhecimento proibido pode levar à destruição. A decisão de Deus de purificar a terra através do dilúvio demonstra sua justiça e o compromisso em manter a ordem e a santidade de sua criação. Os nefilins também nos ensinam sobre a importância de manter a fé e a obediência a Deus, mesmo em tempos de grande tentação e corrupção. Noé, com sua justiça e integridade, encontrou graça aos olhos de Deus e foi salvo junto com sua família. Sua história é um exemplo inspirador de como a fidelidade e a devoção podem nos proteger e guiar, mesmo em meio ao caos e à destruição. Por fim, a história dos nefilins nos desafia a refletir sobre a natureza da nossa própria espiritualidade e a manter um foco constante na adoração a Deus. Ela nos lembra que devemos evitar a idolatria e a busca por poder além dos limites estabelecidos por Deus. Ao aprender com o passado, podemos construir um futuro mais justo e piedoso, alinhado com os princípios divinos. E você, o que pensa sobre os nefilins e seu impacto na história da humanidade? Deixe suas reflexões nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos para continuarmos explorando juntos os mistérios da fé e da história. Até o próximo vídeo!